Estamos ao vivo, começando o nosso primeiro podcast. Seja muito bem-vindo você que está aí do outro lado. Obrigada pela sua companhia, você que está vendo esse vídeo ao vivo. Você que está assistindo gravado, já quero que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faz tudo que tiver direito aqui, porque a partir de hoje, toda semana, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo aqui com o podcast. A edição de hoje, Como Prosperar nas Relações e Profissão. Aqui do meu lado, a minha amiga, minha psicoterapeuta, Adriana. Adriana, eu não vou nem falar o seu sobrenome, porque não dou conta. Se apresente. É muito fácil. Weitzel. Weitzel. Lembra do Weitzel, entendeu? Vai, Adriana, Weitzel. Vou ajudar você a melhorar os seus relacionamentos hoje, né? Adriana, se eu te perguntar quem é você, o que você me diria? Aquele pitch de elevador. Te encontrei ali embaixo do prédio. São 11 andares até chegar aqui. E eu olho para você e falo assim, quem é você? Eu sou a pessoa que ajuda você a reescrever as suas histórias. A conseguir superar os traumas do passado. A ter autoestima, autoconfiança suficiente para viver relacionamentos melhores, mais felizes. Parar de aceitar as migalhas, né? Sabe aquela coisa? Então, eu estou justamente nesse processo de resgate do poder de muitas mulheres, desse poder interno, onde elas possam se olhar, se valorizar, se amar mais e não buscar só no outro aquilo que elas estão querendo viver. E eu sou prova viva disso. Mas não vamos falar sobre relacionamento agora, não dos meus. Vamos falar dos outros daqui a pouquinho. Vamos falar de tudo. Para você que não me conhece, eu sou Carmen Camiran, potencializo profissionais liberais a aumentarem o seu faturamento, lotar a agenda e também se destacar no digital através de uma comunicação mais clara, mais assertiva. Porque a comunicação hoje, Adriana, nós sabemos que ela é importante em todas as áreas, inclusive nos relacionamentos, né? Poxa, pois é. É uma habilidade que, se a gente pensar em todas as habilidades de se comunicar bem, ela vai estar numa das primeiras de grau de importância. Porque se nós não conseguirmos nos comunicar bem, nós teremos dificuldade nos relacionamentos, teremos dificuldade no trabalho, né? O trabalho ele também tem os relacionamentos, né, interpessoais. Então, essa habilidade de se comunicar ela é extremamente importante nos nossos dias de hoje. E é algo que as pessoas, às vezes, não percebem o valor, a importância que isso tem. Como ela pode, justamente, aprendendo algumas técnicas de comunicação, ter uma prosperidade tanto na sua profissão, quanto nos seus relacionamentos. Hoje, um profissional, seja um nutricionista, seja um terapeuta, se ele não conseguir se posicionar nas redes sociais, ele não existe, né? Quem não está nas redes sociais hoje, não tem uma presença no digital, ela praticamente fica muito limitada. Então, a comunicação ela é uma das bases da nossa vida, da gente expressar os sentimentos, a forma como a gente sente, né? Sentimos tantas coisas e damos nomes a esses sentimentos. E, através disso, o bom uso da comunicação faz com que a gente tenha habilidades de conseguir ser mais feliz, ter relacionamentos melhores, ser próspera na vida, alcançar o seu sonho na sua carreira. Enfim, né? São muitas coisas. Enquanto você estava falando, eu estava aqui anotando justamente essa palavra-chave, valorizado. Eu quero te fazer uma pergunta sobre relacionamento que encaixa exatamente essa palavra valorizada, mas que antes eu quero fazer uma analogia com relação à comunicação. Lá vem ela. Nós sabemos que no nosso dia a dia, as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes, e eu digo parentes, amigos, colegas de trabalho, muitas vezes eles te perguntam algo. Nós perguntamos algo sobre saúde, sobre indicação de um produto, algo que queira tirar uma dúvida. Mas que naquele momento você dá a sua opinião, você fala algo, mas e a pessoa não presta atenção, não te escuta. Precisa vir um profissional de fora falar a mesma coisa que você disse, para que ela, de fato, leve aquilo em consideração e valorize. Por que isso acontece? Porque aquele profissional de fora tem mais autoridade.
E isso é algo, tem mais autoridade. E a autoridade é o quê? O valor que aquela pessoa imprime na sociedade. O valor que a pessoa imprime é a percepção do outro. Sim. Em relação àquele profissional. Sim. Às vezes, uma pessoa que está do nosso lado disse algo, mas precisa vir alguém de fora, um profissional, para falar a mesma coisa, mas ele vai levar em consideração aquele profissional, porque aquele profissional tem mais valor. E essa questão de valor dentro dos relacionamentos também acontece? Com certeza. E como gerar esse valor dentro dos relacionamentos? Olha, 2 coisas que você falou aqui que são muito importantes, né? Por que acontece da pessoa não ouvir, né, aquela história, santo de casa não faz milagre. Exatamente. Né? Por quê? Porque muitas vezes a família, o amigo, está envolvido emocionalmente quando dá uma opinião. E isso também já altera, né? Pode, às vezes, não ser o melhor caminho para aquela pessoa. Porque, minha mãe, ela vai querer o melhor para mim, mas é o melhor dentro da concepção dela, com os envolvimentos emocionais, sentimentais, a preocupação que ela tem por mim. Então, a busca de um profissional que está externo, que ele não está envolvido emocionalmente, peraí, se ele falou isso, ele é um profissional e ele ainda falou isso, poxa, eu vou considerar isso de uma forma diferente. Então, é muito do inconsciente. E nas relações? Nas relações, é uma questão muito interessante que a valorização que a gente busca do outro começa por nós mesmas. Só que a pessoa, ela trabalha, né? Nós trabalhamos nos relacionamentos com muitas projeções. Então, eu não me relaciono com a Carmen, eu me relaciono com a projeção que eu crio da Carmen. Logo, se eu, muitas vezes, sou uma pessoa extremamente carente, uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, se eu tenho algumas questões mal resolvidas em mim, eu não valorizo quem eu sou, eu vou projetar isso em você e vou te cobrar um monte de coisa e vou te encher o saco para você mudar isso, para você fazer aquilo outro. Sendo que essa valorização precisa começar por mim. E esse é um dos maiores erros dentro dos relacionamentos. A pessoa buscar fora, buscar no outro aquilo que ela não tem. E tem aquele lance também de que quando você conhece bem os seus valores, você falou de valor, quando conhece bem os seus valores, na hora de encontrar um parceiro ou uma parceira, você vai, para que dê certo o relacionamento, buscar alguém que tenha basicamente os valores muito parecidos, porque senão vai ter atrito. Com certeza. Eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, os aplicativos, né? O Tinder, todos os aplicativos de namoro, devia ter lá uma base lá, peraí, vamos ver os valores aqui do povo, entendeu? O que o povo acredita, quais são os princípios. Você acha que as pessoas vão falar a verdade ali? Não falam. Então, né? Por isso que é ruim, as né? As fotos vêm cheias de Photoshop. Já aconteceu com você vai marcar com a pessoa, aí tu olha, tu fala assim, nossa, né? Porra. Aí você vai encontrar... com você? Puta merda. Você vai encontrar pessoalmente a criatura. Aí você fala assim, então, né? O que acontece? Mas hoje, isso é uma coisa muito interessante. Porque as pessoas, elas cada vez mais estão buscando os filtros, estão buscando ser alguma coisa que elas não são. Eu quero demonstrar para você aquilo que eu não sou, para que você perceba valor em mim. Então, a gente volta ao que você disse no início. A minha busca por ter uma importância, por a forma como eu sou percebida no mundo, que eu sou percebida por você, seja no meu trabalho, seja nos relacionamentos, eu tendo a criar uma imagem para que o mundo me veja. Só que hoje em dia não é só a imagem que eu construo, que eu falo para você, eu gosto disso, eu faço isso, eu ouço música clássica, mas não vê nada, né? Não faz nada. Não é só isso. Agora tem tido essas mudanças no próprio visual das pessoas, né? A mudança no corpo, a mulher, ela tem uma cobrança social muito grande, então ela está sempre sendo instigada a pensar que ela está feia, que ela está gorda, que ela está com barriga, que o corpo dela nunca está bom o suficiente. Opa, e aí você entrou numa área que também é minha. Pois é. Continua. Então... Eu conheço bem. Pois é. E isso tem gerado uma ansiedade nas mulheres muito grande. Além do que, as pessoas hoje, se a gente nos processos terapêuticos nós não trabalharmos a questão da autoimagem da pessoa,
Não tem como nós termos resultados dentro de um processo de transformação de alguém. Exatamente. Porque a autoimagem, ela é a forma como a pessoa se vê, como ela se enxerga. Nos casos de bulimia, né? É Sim. muito natural isso acontecer, a pessoa ela tá bem. Ela tá bem, você olha, mas ela está bem. Ela se olha e ela não se enxerga daquela maneira. Sim, ela se vê gorda. E isso é o quê? Uma autoimagem distorcida. Só que, olha que interessante, os traumas, as encrencas que as pessoas vivem nos relacionamentos passados, Sim. né? As rejeições. É como se tudo isso fizesse várias impressões, várias marcas nessa autoimagem da pessoa, criando uma distorção na autoimagem, na forma como ela se percebe. E a autoestima, ela é uma consequência da sua autoimagem. Então, começa um desdobramento do mal aí, internamente. E você falando sobre essa história, entrando nessa vertente da nutrição, Sim. e também falando da autoimagem, me recordei de um episódio que aconteceu em consultório, que para mim aquilo foi marcante. Conta. E até para contar essa história, eu preciso falar para você que quem não me conhece sabe, quem me conhece na intimidade sabe que eu fiz comunicação, fui jornalista durante 23 anos, atuei em rádio, TV, assessoria de parlamentar, e só depois, aos 34 anos, é que eu fui fazer nutrição. E como nutricionista, eu me deparei com vários casos. Vários casos de mulheres que não se gostam visualmente, mulheres bonitas, outras também que se alimentavam através das emoções. As emoções, os sentimentos, eles influenciam muito Sim. no ganho de peso. Até estudos científicos hoje, tem muitos estudos científicos que comprovam que o sentimento e as emoções é o pilar principal para o ganho de peso. E, de fato, é o comer emocional, né? Exatamente. É o comer emocional. Mas voltando dessa mulher, em consultório, pela habilidade de comunicação oratória e leitura da postura que eu adquiri ao longo de todos esses anos, e até ensino isso para as minhas alunas, o observar, estar atenta com relação à postura, à linguagem corporal, que é muito importante. A linguagem corporal diz muito sobre o que a outra pessoa está sentindo e o que ela está pensando naquele momento. Sim, é uma forma de comunicação, né? Exatamente, uma forma de comunicação. A paciente entrou no consultório, e nós fomos conversando. Eu sempre faço uma anamnese antes. Tudo que eu preciso avaliar do paciente, ele entra no meu consultório, eu já sei metade da vida dele. E ali no consultório é que, de fato, eu vou fazer a entrevista inicial. E eu deixo muito a paciente falar nos primeiros 5 minutos para eu perceber no tom de voz, para eu perceber na linguagem corporal e, inclusive, para fazer algo que eu também ensino, que é a conexão. Por exemplo, nesse momento você está com o bracinho paradinho aqui. Sim. E para que você se sinta confortável comigo, eu vou espelhar o seu movimento. Mas não é imitar. Espelhar o movimento para quê? Para que você se sinta confortável, para você me ver como semelhante. É o que a gente chama, né, de rapport na PNL. Exatamente. E naquele momento, eu conversando com ela, e ela me disse o seguinte, falou, Nutri, a minha vida inteira, eu sempre tive facilidade para emagrecer, e ao mesmo tempo para engordar. Eu emagreço e eu não sei porque eu dou um jeito de engordar. Ela usou essa palavra, eu dou um jeito de engordar. Já vê um processo de autossabotagem aí, né? Um processo ou de punição, né? Vai Exato. saber. E eu a vi se recolhendo, ela cruzou a perninha, colocou os bracinhos assim, juntinho entre uma perna e outra. E eu ouvindo, eu disse a ela, eu falei, o que aconteceu na sua adolescência? Ela se fechou, né, completamente. Exatamente. O que aconteceu na sua adolescência, na sua infância, que você tenta esconder. E você quer ficar feia para aquilo não transparecer. Provavelmente foi algum abuso. Exatamente. E é nesse ponto que eu quero chegar e fazer essa pergunta para você. Ela realmente, ela fechou o olhar, ela olhou para baixo, encheu o olho d'água, e ela
ficou desolada naquele momento. Obviamente, eu não sou psicoterapeuta, não sou psicóloga, não entrei nessa questão de tratamento psicológico, mas eu conduzi ela a um tratamento psicológico. Justamente por quê? Porque a imagem corporal dela, o jeito que ela se posicionou, a forma como ela falou, as expressões do rosto, disseram tudo. Sim, por isso que é importante, né, a gente saber se comunicar, saber ler as pessoas. Então, a comunicação verbal existe, que é essa que a gente fala, e a comunicação não verbal, que ela é super importante. E se eu chego aqui e não falo nada para você, eu estou falando alguma coisa, tem alguma mensagem, né? E isso é muito interessante quando a gente aprende a olhar, a observar as pessoas. Essa é uma das coisas que eu ensino dentro das mentorias, porque comunicação ela é muito importante. E se você não conseguir, não aprender a ler a outra pessoa, a olhar minimamente, você fica refém daquilo que acontece com muitas mulheres, Carmen. Que eu sempre brigo com elas. Eu falo, não, pelo amor de Deus, a partir de hoje... Ó, se você encostar, leva o microfone. Eu levo, vamos aqui, coração meu. Ó, então, o que acontece? A partir de hoje, eu falo com elas o quê? Você vai ouvir apenas as atitudes dos sujeitos, das pessoas. Porque, especialmente, né, não envolvendo gênero, mas a mulher ela tem uma questão auditiva e quando ela está conhecendo alguém, é a cilada. A pessoa vira para ela e fala que ela é a mulher da vida dele, que ela vai casar, que ele quer para sempre, que não sei o quê. Já anotei uma palavra aqui que eu quero fazer cilada, uma pergunta entendeu? específica. Então, ela começa o quê? Acreditar em tudo aquilo que a pessoa está falando para ela. Tudo aquilo que o boy fala. Não só o boy, né? Porque tem mulher assim também, né? Tem de tudo no rolê. Mas, né, vamos pensar o quê? A mulher, ela é impressionável nesse sentido. Então... Sim, ela é muito mais auditiva. Muitas vezes o cara chega e ele começa lá a falar tudo aquilo que ela quer ouvir. Ai, você é a mulher da minha vida, eu estava esperando uma mulher como você, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. E a mulher vai acreditando. E ela vai se iludindo. E muitas vezes a pessoa faz isso apenas para conseguir algumas coisas. O cara quer, a pessoa quer lá se satisfazer, quer andar com uma mulher bonita, quer companhia. Depois que ele consegue, seja o objetivo que for, ele vai largar, ele vai começar a diminuir aquela atenção que ele deu no início. Então, aquela pergunta que eu sempre recebo, que você já deve ter ouvido também. Ah, ele era tão legal, ela era tão legal, mudou comigo. Passou um mês, eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada, a pessoa mudou. Então, é isso. Depois que a pessoa, se ela não está interessada em você de verdade, depois que ela realmente tem aquilo que ela quer, ela, estou satisfeita, beijo, tchau, e eu começo a sair de fininho. Só que ela prometeu várias coisas para outra pessoa. E a pessoa acreditou, ficou iludida, e aí fica um ciclo vicioso de tentativa de voltar ao início da relação. A receber aquele primeira atenção, aquele primeiro beijo, aquela primeira conexão que não volta mais. Porque a pessoa não estava realmente interessada, realmente envolvida. Ela só queria conseguir algumas coisas. Então, o segredo é o quê? Guarde seu coração numa caixinha e ouça as atitudes da pessoa. As atitudes sempre vão falar. As atitudes vêm sempre em primeiro lugar. Palavras são fáceis de dizer. Sim. E olha, você me fez lembrar de uma questão que eu quero até fazer uma pergunta na sequência. Veja só, quando eu comecei a mentorar nutricionistas, uma das grandes dificuldades de muitas delas eram lotar a agenda. Mas não só lotar a agenda, como também atender esse cliente que estava chegando até ela através do WhatsApp. E quando eu pergunto para a nutricionista Ana, fictício aqui, né? A nutricionista Ana, quem atende o seu WhatsApp? Ah, eu mesma. E você, como que isso acontece ali no WhatsApp? Ah, eu atendo, o cliente pergunta, eu respondo e ali mesmo marco a consulta. Mas a maioria das vezes ele foge. A maioria dos meus clientes, eles querem fazer uma consulta ali no WhatsApp. E eu acabo me perdendo. E o que acontece? Isso gera um desvalor para o profissional. Isso é tão comum. É muito comum. Isso gera acontece um desvalor com o terapeuta também. Exato. Gera um desvalor para o profissional.
Imagine que você vai numa loja e você viu um vestido lindo. E a vendedora fala para você, esse vestido está na promoção. Ah, tá, eu vou dar uma volta aqui no shopping, depois eu passo e pego. Não, mas ele só tem uma unidade e como ele está em promoção, ele pode ser vendido a qualquer momento. E você fica com aquele sentimento de que, nossa, é difícil, eu vou perder esse vestido se eu não levar agora, eu vou ficar sem ele ficou perfeito em mim. Você acaba levando. Sim. Essa analogia funciona mais ou menos para o atendimento ali no WhatsApp. Porque você gera uma escassez quando você não está presente o tempo todo. Um profissional, ele não está disponível o tempo todo. E aí, a nutricionista me pergunta assim, Adriana, mas aí eu não tenho dinheiro para colocar uma secretária. Você não precisa, minha amiga, colocar uma secretária. Olhem bem. Você não precisa, mas você também não precisa falar que é você que está atendendo o seu telefone. O WhatsApp Business, uma coisa simples. O WhatsApp Business, você coloca um nome para sua secretária. Olá, bom dia, aqui é a Carol. É claro que aí eu ensino todo um passo a passo de atendimento no WhatsApp. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que em comunicação oratória, o que eu ensino bastante é sobre como gerar escassez. E são pequenos detalhes, quando você não está presente o tempo todo, você é mais valorizado. E gerar valor é muito importante para fechar mais consultas, gerar mais valor é importante para a sua credibilidade como profissional. Sim. Agora, nos relacionamentos... É a mesma coisa. A mesma coisa. Como gerar escassez dentro de um relacionamento, sabendo que é uma estratégia eficiente para todas as áreas? Olha, vamos mudar a palavra do escassez. Né? Não é exatamente escassez. Não estar disponível o tempo todo. Não pode, meninas, não. Então, é assim... Na outra semana eu tive um atendimento e as queixas se repetem. É muito curioso. E eu conversei com a menina e eu falei, olha só, enquanto você estiver totalmente disponível para a pessoa, o cara não vai querer te assumir. Aí ela olhou para minha cara, mas eu tenho vontade de sair com ele, de estar no final de semana com ele, de passar... Ele me convidou para estar o final de semana com ele, eu quero estar com ele. Eu falei, eu entendo, mas... Aí, a cilada. Mas isso tem um preço, querida. Porque assim... Qual é o preço? Primeiro, né? Ela está sempre muito disponível para a pessoa. E se eu começo a tratar o meu ficante como meu namorado, por que ele vai me pedir em namoro? Ele não vai. Faz sentido. Entendeu? Não vai. Então, todo final de semana eu estou disponível, todo final de semana eu estou saindo com a pessoa, eu estou sempre ali, passa um mês, passa 2, passa 3. A pessoa não vai tomar uma atitude. Por quê? Porque ela já tem aquilo que eu falei antes. Ela já tem o que ela quer. Ela não vai ser conduzida a tomar um próximo passo. Por quê? Porque tá bom do jeito que tá. Então, tá bom. A pessoa ela já tem o que ela quer, já está bom. E nós somos movidos pelo desconforto, né? Então, eu quero ganhar mais, não estou satisfeita, aí eu vou me esforçar para ganhar mais. Então, se a mulher ela tem que estar muito certa. Eu digo a mulher porque geralmente é uma coisa mais da mulher. Eu não gosto muito de falar de gênero, porque acho que somos pessoas e todos nós temos as nossas personalidades e tal. Mas, muitas vezes a gente vê que parte da mulher é um desejo de namorar, de casar. Mas quando são duas meninas, dá um rolo também. Sempre tem uma encrenca, né? Sempre tem uma encrenca, velho. Aí, o que acontece? Vai ter aquela que também não quer, entendeu? E nos dois meninos é a mesma coisa. Então, a gente tem que olhar, às vezes, que vai ter um que vai estar disposto a ter um relacionamento e o outro não. Um que vai estar disposto a casar e o outro não. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente acerta a brincadeira? Eu tenho a receita. No início, eu aprendi com a minha psicoterapeuta a avaliar os valores das pessoas, né? Não que os meus ou da pessoa são melhores. Mas não é a competição. Não é uma competição. Quais são os meus valores? Então, você deixa muito claro quais são os seus valores. Eu, no meu último relacionamento atual... Eu já deixei bem claro, olha, eu quero isso, é meu valor é X, Y, Z. Tá bom? Tá bom. Não tá bom? Não tá bom. E aí a gente se encaixa. Mas os valores
são muito importantes, São. de fato. E às vezes, para a pessoa, como você disse, não é valoroso. Não é um valor para mim, eu não me importo. Eu não quero viajar 3 vezes ao ano. Mas para outra pessoa, viajar... Num casal... Essas são coisas que têm que ser discutidas. Tem que ser discutidas. E- Essa questão de casamento também. Nossa. Ou casa própria, ou casa alugada. Religião, espiritualidade. Porque é assim... Exercício físico. Você quer ver o que eu mais recebo Ah. no consultório? As mulheres, mas meu marido não gosta de treinar, não gosta de fazer dieta, é isso que me atrapalha. Ah, que vergonha, hein? Você toma vergonha, hein? Falar um negócio desse, rapaz. Pelo amor de Cuidar Deus. da saúde não é um valor. Para um e para o outro já fica um peso. Então, Mas esse caso aí, ela também não tá afim, né? É. Aí ela joga a responsabilidade pra ele da história. tem isso também. Entendeu? Esse papo de que o cara Tem não isso faz, você não também. faz, você não quer fazer. Porque se você quisesse, se falasse assim, eu vou te dar 5 mil pra você treinar essa semana, eu duvido que não ia. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu não sei em que momento dessa última fala que você disse, você mencionou sobre o financeiro. Realmente, lotar a agenda, aumentar faturamento e atrair mais clientes, vender o seu produto, o serviço, é a maior dor de todos os profissionais, de todas as áreas, não só Sim. da área da saúde. Quando eu comecei a mentorar profissionais da área da saúde, e quando comecei a falar sobre comunicação e oratória, várias outras pessoas, É uma vários dor outros comum, né, profissionais, de outras profissões. exato, começaram a me procurar para gravar vídeos. Carmen, como que você faz o que você faz? E como que você fala tão bem? E é nesse ponto que a comunicação e oratória, ela vem de encontro nesse cenário. Sim. Porque eu percebo, até por experiência própria, que é impossível um profissional de qualquer área de atuação, ele aumentar faturamento, lotar a agenda e atrair mais clientes se ele não desenvolve comunicação e oratória. É verdade. Nós precisamos cada vez mais olhar para outras áreas que não só aquela científica específica que nós atuamos. É bom, é importante que a gente se atualize no mercado. Fazer mas às vezes o profissional fica só nisso, né? Só em busca de outro certificado, de outro título, de uma pós. Exatamente. E esquece que a profissão, ela depende de vários outros ângulos, né? É como se como uma árvore que tem vários troncos. E a gente esquece nisso, a gente se concentra no principal ali e esquece que existem outras ramificações possíveis. Exatamente. Recentemente eu fui em um médico, não vou falar o nome, mas já dizendo aqui que eu não gostei da consulta. Deu para ver, só lendo a sua... Exato, você já viu, né? A minha expressão corporal. Eu fui recentemente um profissional da área da saúde e eu não gostei da consulta. Eu fui cheia de expectativa, não gostei da consulta, por quê? Porque simplesmente não falou do procedimento, a consulta foi rápida, não criou conexão. E eu disse, esse profissional, ele é muito bom cientificamente, mas eu não volto e não indico. Não indico por quê? Olha que coisa, porque eu teria vergonha de indicar alguém que não faça um bom atendimento. Sim, e isso, inclusive, é uma variável para que a pessoa possa ter um ticket de R$100, de R$300 ou de R$1.000. Exatamente. Você percebe, você vai num ginecologista, que a consulta dele é R$500, é R$900. O que acontece? O cara fica 1 hora, 2 conversando com você, vai te perguntar várias coisas, né? Meu cardiologista era assim, uma beleza, adorava ele. Tipo, quase terapia lá, conversava com ele, nem sabia ainda. E aí, era ótimo conversar com ele. Por quê? Porque ele não só atendia a questão da doença específica, mas ele se importava com você, ele se preocupava com você em vários outros aspectos. E eu sinto que falta isso um pouco do pessoal da área da saúde, em alguns, né? Especialmente de médico, de algumas. Porque quando nós saímos da faculdade, e nós não aprendemos isso na faculdade, nós não desenvolvemos comunicação oratória na faculdade. Agora, recentemente, eu soube de uma notícia que uma faculdade em São Paulo parece que está abrindo uma disciplina para falar sobre isso. Porque é uma coisa não que não sei, tem é um gestão, boato.
Comunicação, gestão, vendas, tudo isso não existe. Exato. E aí, Carmen... É um boato. Olha Não, só. Só para concluir, não Conclua me que eu vou interrompa, por falar favor. uma coisinha. Que interromper é deselegante dentro da comunicação. Voltando. Falando de comunicação oratória com relação à profissão... Ai, perdi agora. O que eu ia falar? Vou lembrar. Me perdi mesmo. Você estava falando do médico, que você foi lá, que você não gostou da consulta. Sim, você falou do médico. Boa. O que acontece? Nós saímos da faculdade e nós saímos de uma faculdade que coloca na nossa mente que você não pode se vender. E o se vender, para todos os profissionais da área da saúde, remete a eu não posso aparecer. Eu tenho que esperar o paciente vir até mim, sentado em berço esplêndido, atrás de uma mesa. E, hoje não é mais assim. Nós estamos com uma rua movimentadíssima que todo mundo tem acesso, que é o digital. Quando eu não me posiciono no digital, quando eu não apareço, não coloco minha voz no mundo, inúmeras coisas acontecem. Eu deixo de ajudar quem precisa do outro lado, eu abro a oportunidade para o meu possível paciente, meu possível cliente, em outro profissional que sabe muito menos que eu. Por quê? Porque ele está o tempo todo ali no digital. Sim. O tempo todo ali no digital. Existe uma briga imensa das nutricionistas com as blogueiras. Não defendo as blogueiras. Mas, honestamente, eu também não defendo as nutricionistas, porque elas se calam muito. E aí abre espaço para as blogueiras fitness falarem o que elas usam, o que elas bem querem. E aí e as pessoas leigas, não burras, mas leigas daquele assunto, é óbvio que vai seguir, que vai buscar uma orientação quem está ali o tempo todo. Com certeza. Isso faz muita diferença. Muita diferença. A questão de você ter um posicionamento. Né? Imagine você, Adriana. Você é uma excelente profissional. Eu ia falar um palavrão. Você é uma excelente profissional. Você ajuda inúmeras pessoas. Olha o quanto de conhecimento você tem. E eu tenho certeza que só de você dar as orientações, gravar os seus vídeos ali no digital, além de atrair mais pacientes para você está ajudando inúmeras mulheres. Sim. Acorda para a vida, minha amiga, não é assim. Sim. Olha para o que está acontecendo dentro da sua casa. Você leva elas para uma consciência. Isso, é exatamente isso. E a questão, muitas vezes eu mesma comecei a fazer os conteúdos e tal, eu falei, E por falar nisso, como que você começou? Porque todo mundo pensa, quem não está no digital, imagina que um belo dia nós acordamos e, vamos falar bem, vamos nos comunicar. Não. Como foi? Olha, eu nunca fui uma pessoa tímida. De falar assim, eu era tímida. Não era tímida. Mas, quando eu fui gravar, olhar para a câmera e falar, vamos gravar, que desespero. Né? Eu fiquei travada, eu não conseguia. Eu falava, gente, agora? Todos os vídeos que eu gravava estavam horrível. Tanto que eu postei recentemente o meu primeiro vídeo, né? Que eu gravei há 6 anos atrás. Eu falando completamente. Achei ótimo. Eu ainda tinha mais sotaque ainda, que eu morava no Rio, né? Do que agora. Isso era a parte boa. Mas a comunicação não era boa, como é hoje. Eu acho que eu sempre me comuniquei bem, assim, porque eu sempre falei muito. Você concorda comigo que quando nós praticamos, aí sim que você fica bom naquilo que você está executando. É a prática. E é isso que eu ia falar aquela hora. O que acontece? Gente, talvez você não tenha essa voz bonita da Carmen, entendeu? Nem essa presença da Carmen, assim, mas você pode treinar. Você pode aprender a modular a sua voz da forma que você vai falar, como você vai falar, o jeito que você vai falar. Então, existem as técnicas para melhorar a comunicação. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto da minha voz, né? Não gosto de como eu falo, mas tudo isso é aperfeiçoado. Eu trabalhei muito essa questão da voz, da modulação de voz, por causa da hipnose. Né? Para fazer os áudios de reprogramação mental, você precisa levar a pessoa para um outro lugar. Então, tudo é possível da gente aprender.
Eu sempre acredito que a pessoa que tem talento, mas que ela não se esforça, não se dedica, e a pessoa que se dedica, que realmente vai lá e vai fazer as coisas, treina, ela vai ficar tão boa quanto ou melhor. E eu digo para ti que eu sou uma pessoa, eu não tenho talento, eu sou esforçada. Imagine que... Aí o pessoal, vou defender o pessoal de casa, vai falar assim, meu, é bonita desse jeito, talento, com essa voz. Eu sou esforçada. Imagine, comecei com 18 anos, 17. Com 17 em TV, gravando comerciais de TV, depois eu fui pra televisão, batendo na porta das emissoras, ei, eu quero gravar, eu sou boa de... Era nada. Nossa, quando eu vejo, na época da fita cassete, eu comecei na época da fita cassete. Não entrega assim a câmera, a idade, não tem amiga, problema não. Porque aí as pessoas se assustam e falam assim, nossa, mas não parece, eu acho ótimo. Na época que a câmera era no ombro, era um trambolho deste tamanho, ficava no ombro, eu tenho foto disso. Então, são muitos anos falando, treinando. E isso, de fato, é uma verdade. As pessoas não se gostam de ouvir. E esse é um problema, porque elas não treinam. E treinar a dicção, treinar a fala, o ambiente que ela vive influencia. Tudo é treinável. Sim. Se você tiver um mínimo de esforço, você consegue desenvolver. Sim. Claro que precisa de alguém para te orientar. Faz dessa forma, faz daquela forma. E você todos os dias fazendo um pouquinho. Ocorre que as pessoas têm preguiça, muitas vezes, de fazer o que a gente faz hoje. Tentam uma vez e desistem porque não ficou bom. Meu vídeo não viralizou. Meu vídeo não deu certo. Ah, eu não gosto da minha voz, ninguém falou, ninguém me elogiou. Não pode desistir no primeiro obstáculo, não pode desistir no começo. Você tem que persistir e treinando até que você acerta. Mas olha, atendendo algumas pessoas que têm já uma carreira estabelecida fora do digital, que querem migrar para o digital, eu digo que tem um passo antes ainda, da pessoa sentar aqui e gravar. Você perguntou como é que eu comecei. Gente, eu comecei dando palestra para os meus gatos, entendeu? Eles sabem tudo, sabiam tudo de PNL, de hipnose, tudo, entendeu? Por quê? Porque eu falava em casa, cara, e com os gatos. E aí eu falava, não sei o que e tal. E eu ficava lá e eu gosto de me ouvir, né? Eu fico pensando que se eu fosse pro Big Brother, eu ia falar, gente, ela louca. Porque eu gosto de ouvir, me ajuda a organizar meus pensamentos. E aí eu ficava ouvindo, eu falava comigo mesmo, falava pros gatos. Só que nisso eu fui treinando. Então, quando eu comecei, eu não julgava assim que eu falava bem, que eu tinha uma postura legal, que eu ficava com vergonha. Por quê? Por que eu falei que é o passo anterior da pessoa? A questão do medo de como as pessoas vão ver você aqui. E as pessoas vão rir de mim. As pessoas vão debochar. Ai, não, mas e se me julgarem? E se aparecer um hater? E se me zoarem? Só que uma das questões que para você resolver esse problema é você pensar o seguinte. Geralmente essa coisa, os outros vão rir, os outros têm nome, CPF, RG, endereço. Geralmente são as pessoas que você conhece, que você está com medo, e algumas. Então, quando eu fiz esse exercício, ele me ajudou a identificar e eu comecei a perceber que, nossa, era isso. Porque eu estava pensando, não, mas eu não vou conseguir, os outros vão rir de mim. Pô, o pessoal de Petrópolis vai rir de mim. Quem era o pessoal de Petrópolis? Aí você começa, né? Mas quem é o pessoal de Petrópolis? Mas quem é? Ah, era um grupo específico que eu lidei numa certa época da minha vida. Era um grupo de, 20 pessoas? Vamos botar que é 50 pessoas. E aí eu estava deixando de, hoje, falar com mais de 35 mil pessoas por causa de 50, de 20, que nem era isso. Então, olha onde é que estava o meu foco. Limitado, né? Estava ali em, vou deixar de falar com 30 mil, 100 mil pessoas, vai saber, né? Quantas pessoas chegam no nosso perfil todos os dias através do trabalho do Instagram. Esse último mês eu tive mais de 279 mil visitas. Então, olha onde a mensagem está chegando. Eu nem sei onde está chegando. Exatamente. Eu já perdi a dimensão. Então, eu tenho clientes hoje no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Imagina se eu tivesse me calado por causa daquelas 20, 50 pessoas. Nem sei se era 50, gente, devia ser menos. Entendeu? E aí, olha quantas pessoas eu ia deixar de atingir, de ajudar. Como a minha mensagem ia deixar por causa disso.
E as pessoas, elas param, realmente elas brecam, travam por isso, pelo medo do que as pessoas vão falar. Exatamente. Toda a insegurança de gravar o vídeo está baseada nesse aspecto aqui, especialmente. Exatamente. Principalmente no que os outros vão pensar. Quando eu me formei como nutricionista, eu já tinha muita habilidade de comunicação para gravar vídeos e eu me peguei em dado momento não conseguindo fazer live, não conseguindo gravar um vídeo, porque eu estava preocupada o que os outros vão pensar com relação a eu compartilhar conteúdo de nutrição. Eu me sentia no começo da minha carreira como nutricionista um fake. Como se eu estivesse decorando um texto e eu estou passando para as pessoas com tanta facilidade e eu me sentia envergonhada, em alguns aspectos, de passar aquele conteúdo com tanta facilidade. Olha só. Eu sentia dessa forma. E isso acontece com muitas pessoas. Isso que você acabou de dizer. Sim. Quando eu fui para o TikTok... Você se soltou mais, né? Quando eu fui para o TikTok, eu me soltei mais, um ambiente diferente do Instagram. Eu costumo dizer que o Instagram é a elite. E o TikTok é a galera toda. E aí, quando eu realmente me soltei e comecei a gravar com mais frequência e ouvindo os feedbacks, até os negativos e os positivos, tudo junto, eu realmente fui me libertar das crenças que eu tinha com relação a essa síndrome do impostor. Sim. E não é à toa que o primeiro módulo do meu curso, Destrave a Comunicação em 6 Passos, ele fala especificamente sobre crenças. É o primeiro módulo, porque de fato isso é uma verdade. A gente precisa libertar os nossos pensamentos daquelas crenças limitantes que a gente carrega a vida inteira, de todos aqueles pensamentos de julgamento, o medo do que o outro vai pensar, para que realmente a gente possa desbloquear. E quando você tem esse desbloqueio, você não liga onde você está, o que você está fazendo, se seu celular é um iPhone ou é um Samsung 2008. Isso daí é irrelevante. Mas o primeiro ponto, a pessoa ela tem um problema, né? A trava é com a família, com os amigos, com os conhecidos, que realmente vão ser os que vão te zoar, né? Que fique claro. Então, você tem que se preparar para isso. Virou blogueirinho. Vão te zoar, vão falar. Cara. Só que depois, essas mesmas pessoas que duvidaram de você, depois elas vão te elogiar. É assim que acontece. E aí você pensa, primeiro passo é romper com essa ideia, né? Esse medo do julgamento dos conhecidos. E depois você tem um segundo ponto, um segundo medo, quando você vai avançando. Você fica com medo do julgamento dos outros profissionais da sua área. E se eu falar uma besteira, cara? E se eu falar uma merda? Aparecer alguém aqui e falar que eu tô falando errado, cara? Aí é um segundo ponto que a pessoa tende a travar. Olha que interessante, né? Adriana, agora a pergunta de milhões para fechar, que está chegando no finalzinho do nosso ao vivo aqui. Nós temos muita coisa para dizer ainda, mas a pergunta, como prosperar nas relações? Qual é o ponto-chave? Qual é o mapa? Qual é o caminho? O caminho começa por você mesma, internamente. Quando eu busco realmente me entender, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, o que eu quero, quando eu começo a trabalhar as minhas inseguranças, as minhas carências, eu começo a me fortalecer emocionalmente, desenvolver habilidades de comunicação, habilidades socioafetivas. Eu tendo a estar mais preparada, mais madura para encarar relacionamentos, para encarar os desafios que tem um relacionamento. Então, o problema é que a pessoa ela projeta muito no outro as vontades que ela tem. E o relacionamento é uma construção de duas pessoas, e não apenas uma. Então, eu preciso estar minimamente pronta, madura, sabendo o que eu quero para encontrar alguém que também esteja neste lugar e neste mesmo momento da minha vida. E aí, como dissemos antes dos valores, o que a gente quer? Quem somos nós aqui? Se você tem valores incompatíveis, vai ser muita briga, muito problema, muito estresse. Não vale a pena. Vai ser difícil construir algo se os dois estão olhando em direções diferentes. Então, primeiro, né, da relação, se transforme naquilo que você gostaria que o outro fosse. Faça a sua parte dentro da relação. Faça a sua parte antes de ter relação. Principalmente a mulher que está solteira hoje. Você está solteira, cara. Você está no melhor momento da sua vida. Porque você pode escolher.
Porque depois que tu escolhe errado, entendeu? Chama a Adriana. Porque aí você escolhe errado e o que acontece com você? A CTA é essa. Escolheu errado, chama a Adriana. Tá vendo? É isso que você vai fazer. Se você já escolheu errado e tá querendo consertar, né? Ó a venda. Agora, nesse momento, a CTA é essa. Olha, mas brincadeiras à parte, já trazendo a pergunta para mim, eu sei que você vai me perguntar, então eu já vou dizer, né? Sim, como prosperar nas relações. Relações, não. No profissional. Hoje, o que todos nós profissionais de qualquer área queremos é alavancar a nossa carreira, lotar a nossa agenda, ou pelo menos ganhar mais sem lotar tanto a agenda, que cobrar é um segundo mais momento, né? pelo nosso serviço. E nesse contexto todo é que entra a comunicação e oratória. Não é só falar bem, não é só gravar vídeos, mas é você entender que se você se posicionar, se você se colocar para se comunicar, compartilhar o seu capital intelectual, é isso que vai fazer com que você alavanque a tua carreira, o teu digital, que você alavanque, que você aumente o seu número de clientes, aumente suas vendas. É a comunicação e oratória. Você vai criar mais conexões, você vai deixar o seu cliente mais confortável, você vai fidelizá-lo, vai vender mais e ainda vai aumentar a sua autoridade. Sim. Então, realmente, o pilar principal, inclusive para as relações também, desenvolver comunicação oratória. Sim. Tem dificuldade? Chama a Carmen. Sim, com certeza. Mas tem um ponto muito interessante que impede a pessoa, às vezes, de aplicar toda a habilidade que ela tem técnica. Ela se sente insegura. Ela tem uma baixa autoestima. Então, se a pessoa não tiver uma autoconfiança, uma autoestima mais embasada ali, ela não consegue se comunicar bem. Por mais que ela saiba todas as ferramentas, todas as técnicas de comunicação, ela vai sentar aqui e vai travar. Na hora de gravar um podcast, na hora de gravar um vídeo, ela vai travar. Na hora de falar com uma menina, a pessoa vai travar. Por quê? Porque falta autoconfiança. Então, a questão, né, da comunicação, ela está intimamente atrelada à sua autoconfiança, à sua autoestima. Porque eu posso aprender as habilidades técnicas que for, né? O médico pode ser um excelente cirurgião, se na hora lá da cirurgia Sim. mesmo ele não bancar, ele não tiver confiança, Sim. ele não consegue operar ou ele vai fazer uma besteira. Então, um passo antes de tudo aquilo que a gente precisa desenvolver é a nossa autoconfiança, para que a gente possa realmente desfrutar das habilidades que nós aprendemos. E sim, aí nós conseguimos construir tanto uma carreira sólida, seja no digital, seja a pessoa no offline, ela conseguir construir um relacionamento. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, se eu sei para onde eu quero ir, se eu tenho confiança em quem eu sou, em quanto que eu valho, na pessoa que eu sou, eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu não vou aceitar a pessoa me enrolar. Eu não vou aceitar que a pessoa... Não vai ficar ouvindo lorota. Né? Eu vou ouvir, né? Mas aí eu tenho um filtro aqui nos ouvidos e eu não vou acreditar, me iludir. Iludir. É essa questão que a gente precisa estar muito ligada, que acontece dentro, mais especificamente, dos relacionamentos. Mas acontece nas vendas também. Sim. O cliente vira e fala assim, eu vou comprar, deixa eu só falar com meu marido. Nunca mais volta. Né? Nunca mais igual aquela que foi comprar cigarro, né? Nunca mais voltou, né? Nos relacionamentos. Então, ali nessa questão, se a nutricionista, se o profissional, seja que for, terapeuta, não tiver uma autoconfiança ali, as ferramentas de comunicação para realmente conduzir a pessoa a um fechamento, ela vai perder o cliente. E no relacionamento, a mesma coisa. A pessoa, ela tende que é um erro muito comum, ela pega e ela começa a se humilhar, terminou o relacionamento, tá ruim, ela vai se humilhar para outra. Ela começa a ter uma série de ações erradas, de correr atrás do jeito errado, para buscar um relacionamento, para que a outra pessoa possa voltar. E o que acontece na outra pessoa? Parece que cria o efeito contrário. Acontece uma repulsa, a pessoa não aguenta, se sente sufocado. Por quê? Porque simplesmente ela foi do jeito errado, sem a mínima autovalorização, sem a mínima estratégia emocional e estratégia de comunicação para realmente estratégia de venda, gente. Conquistar ou reconquistar essa pessoa, né? Estratégia de venda. E aí é aquilo. Como se vender nos relacionamentos.
É uma Isso. questão da percepção de valor que os Exato. outros têm de mim. E aí, se a gente fosse encerrar, vou te fazer uma pergunta, né? Por que a pessoa vai escolher você, profissional, e não o seu concorrente? Enquanto eu não tiver essa pergunta, né, essa resposta muito clara para mim, eu vou ser apenas mais um no mercado, não vou ter um posicionamento, um direcionamento. E algo que eu sempre digo para as minhas mentoradas, a sua história é única. Aquilo que te faz diferente do mercado é exatamente quem você é e a experiência que você tem. Quais são os seus valores? Isso é muito importante, você imprimir os seus valores. Quando você deixa muito claro os seus valores, em qualquer situação, você seleciona cliente, você seleciona audiência, até nos relacionamentos. Sim. O teu grande diferencial não é só o seu currículo, não é aquilo que você entrega de transformação apenas, mas quem você é, a tua história. Sim. Eu digo que a Carmen só é a Carmen porque ela teve uma experiência de anos na área de comunicação oratória. E hoje eu só sou quem sou por conta desse meu passado, por conta dessa minha experiência. Que lindo isso. Com certeza. Então, as mulheres, né, nós precisamos sempre tomar posse da nossa história. A nossa história ela é muito importante. Seja o que você tenha vivido. Porque se você não tivesse vivido tudo isso, você não tinha chegado até aqui. E muitas vezes nós olhamos para a nossa história com muito desdém, com muito, ai, eu sou tão ruim, olha só, não consegui fazer as coisas, olha como é que eu sou com comparações com as outras pessoas. Mas quando a gente se empodera da nossa história, a gente consegue ver tudo aquilo que a gente superou, tudo aquilo que a gente deu conta, quantas coisas a gente foi lá e fez, e a gente começa a ver valor na gente, valor na nossa vida. E aí a gente começa a reescrever as nossas histórias e viver uma vida diferente. Maravilha. Peraí, oi, produção? A produção está falando aqui no ponto que encerrou. Acabou o nosso horário, vão cortar a gente no ar. Ah, que pena. Beijo, Adriana. Muito obrigada pela sua companhia. Nosso primeiro agradeço. podcast. Em breve teremos mais convidados. Qual vai ser o próximo tema? A gente não sabe. Suspense. Beijo. Tchau, tchau. Muito bom. Nossa, gente, a gente não parava nunca aqui. Dá vontade de ficar, né? Dá vontade de ficar. Nem ver o tempo. Mas é que a gente começou também, a gente demorou para começar, né? Nada, a gente começou que horas? Era 3h05, 3h07, sei lá. É?